Olá, tudo bem? Então, esse é o mini curso da equação de Navier-Stokes ao vácuo físico não relativístico. Ah, uma formulação covariante do condensado de Bose-Einstein, das atividades formativas de verão, da Cosmos, da coordenação Cosmos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eu fui convidado pelo professor José Pedro Lael Neto para oferecer esse mini curso aqui nas atividades formativas de verão, em conjunto com o professor Luiz Gustavo Almeida, da Universidade Federal do Acre. Bem, tá aí o título da equação de Navier-Stokes, o vácuo físico não relativístico, a uma formulação covariante do condensado de Bose-Einstein. Vamos lá. Esse título bastante extenso, né? Vamos estudar uma abordagem hidrodinâmica do vácuo físico, que é capaz de sair da famosa e importante equação de Navier-Stokes para uma equação de Gross-Pitaevsky. Essa é uma equação por condensado de Bose-Einstein, que descreve um fluido quântico, que pode ser visto como análogo do vácuo físico. Aqui, a viscosidade exerce um papel fundamental. Abordaremos o aparecimento de vórtex nesses tipos de fluidos e algumas de suas consequências. Eu fiz esse resumo, contudo, eu preparei o curso um pouco mais extenso do que isso. Eu vou, seguindo o título do curso, né, eu vou chegar a alguns pontos um pouco mais extensos, chegar a uma formulação covariante para a hidrodinâmica relativística dada pelo Huang, tal como fez o professor Huang. Eu queria me apresentar, meu nome é Rodrigo Francisco dos Santos, esse sou eu, né? Esse é meu ResearchGate, vocês podem me encontrar por lá. Meu e-mail, também vocês podem encontrar por lá. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Aether Tenebris, onde eu faço resenhas de livros de física, matemática e astronomia. Só também me encontrarem por lá facilmente no YouTube. Bem, agora sim, o índice, né? Eu vou primeiro começar apresentando o campo de velocidade em 3D, a equação da continuidade e a derivada material. Pretendo que essa seja a primeira aula. Depois eu vou falar da equação de Euler, 3D, e a equação do Navier-Stokes. Essa vai ser uma aula bastante extensa e bastante pesada. A equação do Navier-Stokes como um problema do milênio, o último problema da física matemática clássica ainda não resolvido, também vai ser uma abordagem bastante prorrogada. A partir disso, farei na aula 4 a dedução da equação de Gross-Pitaevsky. Na aula 5, eu vou discutir potenciais quânticos, tanto no formalismo 3D como no formalismo covariante, também vai aparecer. Na aula 6, eu vou fazer uma proposta para o vácuo quântico, apresentar o critério de Landau para superfluidos e fazer a formulação uma covariante segundo Huang. Pois bem, as referências desse trabalho são esse artigo do Speedneff, do Valery Speedneff, Hidrodinâmica do Vácuo Físico 1 e Hidrodinâmica do Vácuo Físico 2, que é a dinâmica do vórtex. Eu também recomendo essa apostila do Severino Toscano Melo e do Francisco Moura Neto, Mecânica de Fluidos e Equações Diferenciais, do INPA. Essa foi uma apostila ligada ao 18º Colóquio Brasileiro de Matemática. O bom e velho Landau, né, é sempre o principal livro-texto de qualquer curso que se preze em hidrodinâmica. Bem, vamos lá. Depois eu vou abordar outras referências de acordo com as aulas que forem andando. Campo de velocidades 3D e equação da continuidade e a derivada material. A gente começa discutindo a massa e a densidade de massa. Então, a gente define uma massa
a partir da sua densidade volumar de massa, né? Ou seja, nós temos uma região que tem uma determinada quantidade de matéria encerrada ali naquela região, né? E esta quantidade de massa pode variar com o tempo. Então, pode existir uma variação temporal da massa. Nesse sentido, a gente pode definir uma corrente de massa, que é exatamente isso aí. A densidade de massa vezes a velocidade com que a massa está escoando. E esse termo velocidade, ele permite, como diz, velocidade como a massa está escoando, a gente pode chamar a velocidade de escoamento aqui como um perfil de escoamento. E ele é e o perfil de escoamento é uma grandeza fundamental para a gente, tanto que ele é dado como uma função da posição, em termos de 3 dimensões, e do tempo. A solução das equações que nós vamos estudar, né? E essa é a velocidade do fluido em cada ponto do espaço em um dado tempo. Então, a gente calcula o fluxo da corrente do fluido pelo mesmo elemento de área, a qual o volume de massa está o elemento de área que o volume de massa enclausura, né? Está encerrando ele, tá, né? Tá dentro dele. Com a integral do produto escalar entre a corrente e o vetor normal do elemento de área. Então, isso é aquilo que a gente chama de fluxo de matéria. Tal como a gente também define fluxo de campo em eletromagnetismo, nós estamos usando aqui exatamente as mesmas propriedades do cálculo vetorial, né, para definir o fluxo. E assim, pelo teorema do Gauss, a gente relaciona a integral na área com a integral volumar da fonte de corrente, representando assim um divergente. Então, nós temos um divergente da corrente, exatamente como se faz um cálculo no eletromagnetismo, e nós estamos retirando do cálculo vetorial, todas as propriedades, então, basicamente, as propriedades fundamentais da integração e derivação de vetores. Então, basicamente, esses primeiros slides são de cálculo vetorial, onde a gente define a trinca de vetores, né, o operador vetorial Nabra, que é um operador derivado vetorial, ele fica escrito em termos dessa base aí, que é essa trinca de vetores, X, Y e Z, né, que são vetores unitários. Pois bem, dessa forma a gente escreve o produto vetorial com esse formato aí, onde a gente tem as componentes JX, JY e JZ da corrente e as componentes do operador Nabra. Então, o divergente, ele é o produto escalar do operador Nabra com a corrente. Nós reescrevemos assim o fluxo, né, usando a definição de corrente que nós tínhamos visto, para introduzir exatamente o perfil do escoamento ali, que é a velocidade de escoamento, né, em torno daquela... E com isso, como a gente tem a variação temporal da massa, nós temos escrito aqui um pouco anteriormente, cadê onde foi que eu botei? Aqui, nós temos a variação temporal da massa, né? Então, nós podemos operar com essa variação temporal no intervalo dt. Fazendo isso, ou seja, é o fluxo de massa, a variação da massa ao longo dessa região do espaço ds, em que a gente está definindo uma superfície ds, né? É uma região, um volume do espaço que ele fica enclausurado, ele fica contido, né, dentro dessa superfície fechada ds. Então a gente pode escrever, vamos nós carregar o computador, né? Então nós podemos agora escrever
essa relação aqui, que envolve a derivada temporal da densidade, ou seja, a quantidade de massa, e a variação temporal do fluxo. Né? Então, nós reescrevemos, e quando a gente executa o produto escalar V escalado a S, ou seja, a gente temos a velocidade em uma direção, né, e que é perpendicular ao elemento de área. Né? Então, ds ali é o elementozinho de área. Para a gente poder, logo a gente escreve isso, e dx ds sobre dt é a variação do volume. Né? Então, nós podemos escrever com isso uma equação que a gente vai chamar de equação da continuidade, que essa daí ficou meio focada, né, aqui no vídeo. Essa é a equação da continuidade, uma equação que ela é fundamental ela basicamente define uma área da ciência que a gente chama de fenômenos do transporte, onde nós temos que a quantidade ou de carga ou de massa, ou mesmo de calor, qualquer substância que possa se definir um fluxo para ela, a gente tem que que a substância ela se desloca de um lado para o outro e que se pode definir uma área em que nós temos entrada da substância, saída da substância. Então, seria uma área, um fenômeno que nós dizemos ser um fenômeno de transporte. E as equações, a equação da continuidade, basicamente, é um elemento fundamental do fenômeno de transporte, pois ela define essa simetria, que é a simetria da conservação da massa. Ou seja, nós temos que a massa, não temos aqui massa sendo destruída, nem criada. Nós temos uma quantidade fixa de massa. Né? Bem, eu acabei de falar o que está escrito aí. Né? Então, imagina que você tem uma tubulação, e nessa tubulação nós temos uma quantidade fixa de massa. Né? Então, essa é a equação da continuidade. Bem, foi mais rápido do que eu imaginei que fosse. Já tenho aqui a aula 2, que eu vou gravar logo em sequência, já que eu estou com a mão na massa. Então, vamos lá. Então, eu defini ali a densidade de equação da continuidade, né? E vou partir diretamente para a equação de Euler 3D e a equação de Navier-Stokes, que corresponde à nossa segunda aula. Bem, nós temos a conservação de massa, e agora nós vamos estudar a conservação de uma outra grandeza fundamental. Ou seja, os físicos eles têm essa coisa, eles procuram grandezas que são conservadas, grandezas que possam ser conservadas para poder descrever o sistema, descrever que grandezas podem balizar as variações ao qual o sistema, as variações às quais o sistema está submetido. Então, o momento é certamente uma grandeza conservada, inclusive pela lei da inércia, né? E a gente vai agora imaginar a conservação do momento, e dela a gente vai derivar a equação de Euler, que na verdade a equação de Euler, na verdade, é uma violação da conservação do momento. Né? Pois a gente vai imaginar um elemento infinitesimal do volume na forma cúbica, e a gente vai calcular a força que atua sobre as paredes que possuem direção normal de escoamento. Então, eu tenho aqui
Ou seja, a força é justamente aquilo que faz com que o momento varie. Pela segunda lei de Newton, nós temos a primeira lei de Newton, que é a conservação do momento, que é a lei da inércia, que corresponde, enquanto grandeza conservada, à conservação do momento. E aquilo que viola, que quebra a conservação do momento é o aparecimento de uma força. Então, nós vamos escrever, nós temos aqui no nosso cubinho as diversas paredes, e aonde a gente tem, a gente vai ter o escoamento por uma parede que eu vou escolher aqui, DPDZ, então vou escolher aqui o escoamento em Z, né? Então eu vou ter a força, e força dividido por área é pressão, né? Então, eu vou ter a pressão na direção, a força na direção X, eu vou ter que a pressão é uma de X, Y e Z, onde nós temos aqui a área de Y e de Z, cadê? Está bem de frente aqui para a gente, ó, DY, DZ, DB, DZ, DX. E eu vou ter a pressão numa parede, na parede que está lá na origem, e eu vou ter a pressão na outra parede, que vai ser a pressão X mais DX, Y mais DY, Z mais DZ. Se eu estou andando na direção X, o X mais DX é igual a X. Vai estar eu estou andando, né, ao longo da direção, ao longo de uma determinada direção, então a variação vai se dar ao longo dessa direção. E a direção que eu estou escolhendo, é justamente o que eu estou dizendo aqui, né? Então, eu tenho a variação da pressão em um ponto, e depois eu vou andar ao longo da direção X, né? E eu vou ter um gradiente de pressão ao longo dessa direção X. Ou seja, eu estou ao longo dessa direção X, a minha pressão vai variar nas outras paredes, né? Que seriam a parede que está na direção Y e Z, DY, DZ. Então eu escrevo a minha força, e isso tem o formato de uma expansão em série, né? Nós temos aqui a pressão em determinado ponto e a primeira derivada, né? Que é como se fosse mesmo uma expansão em série. A gente pode usar agora a densidade de massa, o volume, né? E a gente vai poder derivar, então, porque esses dois primeiros caras, eles desaparecem, né? Eles cortam um com o outro, que eles se anulam. Então, nós temos que dv é dx, y, dz, então esse setor aqui do gradiente, ele é a variação do volume, né? A densidade de massa é a variação da massa sobre o volume. Então, nós temos dm, a variação da massa, e do outro lado temos volume, né? Então, temos aqui a variação da massa, a aceleração, e aqui nós temos o volume. Logo, esse objeto é a força, que é o gradiente na direção X. Eu escrevendo o gradiente nesse formato aqui, eu estou generalizando para todas as direções como que a coisa funciona, como que a pressão está operando, né? Como que essa força, como que nós temos, como que a pressão está variando ao longo da posição. Então, nós temos uma segunda lei de Newton para fluidos com isso, que é exatamente essa que está aí. Então, eu tenho uma densidade de massa, a variação temporal da velocidade é igual
ao menos o gradiente da pressão. Quando eu estou fazendo isso, esse primeiro, o elemento do lado esquerdo do lado esquerdo dessa equação, que é a derivada total do escoamento, ou da velocidade, né, do fluido, como queiram chamar, ela é conhecida como uma derivada total. Ou seja, nós estamos ali fazendo uma derivada total, e essa derivada total ela é separada em dois componentes, dt e dr. Então, a gente vai abrir a derivada total agora, como em termos das suas derivadas parciais, na direção do tempo e na direção alguma das direções do espaço, dv/dr. Com isso, né, então, essa é a tal da derivada total, ou derivada material. Quando a gente concebe a tal da derivada material, a gente fica que esse objeto aqui, o dv/dr, ele equivale a um V Nabra, né? Eu estou usando dr, dt, dv, dr, equivale a um gradiente, né? Da velocidade, e aqui nós temos a velocidade. Então, esse objeto inteiro, ele acaba implicando, podendo ser escrito dessa forma. Assim, nós temos a famosa equação de Euler, que equivale para fluidos à segunda lei de Newton. A equação de Euler representa as forças para a segunda lei de Newton. A gente precisa, né, esse termo diferente que apareceu ali é um termo convectivo. Seria um termo que está correspondendo, ele é não inercial, né, porque ele está correspondendo ao referencial colocado no fluido. Então, esse termo é chamado de termo convectivo. O outro é o dv/dt, é a força mesmo, derivada parcial da força. Né? Então, isso aqui é o resultado principal dessa aula, que é, junto com a equação da continuidade, que corresponde à conservação da massa, a não destruição de nenhum elemento de massa, e nem o aparecimento de massa, se a massa se conserva. Nós temos aqui também, ou seja, que a inércia se conserva, né? Então, e nós temos também aqui a segunda lei de Newton. Nesse sentido, a gente poder estar estabelecendo aqui duas leis de Newton para fluidos, né? Bem, com isso a gente vai poder agora conversar um pouco sobre alguns perfis de escoamento. O primeiro perfil de escoamento, ele tem essa carinha aqui, a pressão é igual à densidade de massa. Quando a gente tem esse tipo de fluido, a gente diz que tem um fluido barotrópico, que a relação da pressão com outras grandezas da termodinâmica tem o nome de equação de estado, né? Em inglês, às vezes a gente usa o termo EOS em inglês, né? EOS, né? Equação de estado. Então, os fluidos barotrópicos têm esse perfil de equação de estado, e são fluidos muito importantes, pois a propagação do som desse tipo de fluido é muito simples. E esse fluido, ele tem esse tipo de escoamento, ou tipo de fluido, que a gente caracteriza o fluido de acordo com o escoamento. Então, quando eu falo, esse tipo de fluido, entenda que eu estou falando do seu perfil de escoamento. Qualquer fluido, então, eu vou dar algumas características fundamentais aqui disso que nós chamamos um fluido barotrópico. Qualquer fluido com temperatura zero é automaticamente barotrópico. Ou seja, se ele está à mesma temperatura e ele está a zero, esse fluido é barotrópico. Qualquer fluido com temperatura diferente de zero, ou seja, estou flexibilizando a primeira condição.
mas com a mesma temperatura é automaticamente barotrópico. Então, as duas primeiras condições dizem respeito à temperatura. Se a temperatura é zero, mas mesmo que ela não seja zero, mas que o fluido esteja em equilíbrio térmico, esse fluido é barotrópico. Ou seja, nós não temos convecção de calor, não temos trocas de calor, né, entre diferentes pontos desse fluido. Então, ele é um fluido barotrópico. Qualquer fluido com entropia zero, ou seja, um superfluido, é automaticamente barotrópico. E qualquer fluido isentrópico, ou seja, mesmo que a entropia dele não seja zero, mas que ele esteja a mesma entropia, o que implica também que não há trocas de calor, né? Esse cara também é um fluido barotrópico. Bem, a gente define então essa grandeza para poder escrever algumas coisas aqui, escrever um pouco como fica a força nesse objeto. Então nós temos a variação da força e o gradiente da força, a gente define esse objeto, que é um escalar, que ele é correspondente à força dividido pela densidade de massa, né? Que seria uma aceleração escalar com a direção do escoamento. Então, a gente está falando esse produto escalar, nós temos podemos, assim, tirar o gradiente dos dois lados, né? E, então, a gente tem que o produto escalar com a direção do escoamento é dado por isso, assim, você tem que esse gradiente dessa densidade de pressão que esse gradiente diz que seria uma densidade de pressão, uma pressão por elemento de massa, é dado dessa forma. Com isso, a gente pode escrever a aceleração, né? A aceleração desse elemento num campo gravitacional fica assim, então. Né? Então, nesse perfil de escoamento, nós temos que a aceleração dele tem essa cara, em particular, a gente está num campo gravitacional. Então, esse é o perfil de escoamento é uma característica do perfil de escoamento barotrópico. A gente pode definir, nesse perfil de escoamento barotrópico, um outro perfil de escoamento que é chamado de escoamento laminar. Para a gente estudar esse escoamento laminar, a gente considera aqui esse setor da equação de Euler, que é o setor convectivo, e a gente abre o setor convectivo, usa algumas propriedades do cálculo vetorial, e a gente encontra, então, que esse setor fica relacionado a um gradiente da energia cinética menos um outro setor ali muito estranho que a gente ainda não tinha definido o que é, onde aparece essa grandeza aqui, que é o rotacional do escoamento. Então, nós temos aqui a energia cinética, como eu tinha dito, e aqui o tal do rotacional do escoamento, o gradiente da energia cinética, e aqui o tal do rotacional do escoamento. E esse objeto, que é o rotacional do escoamento, a gente chama de vorticidade. Esse é um objeto que vai ser bastante explorado pela gente, essa quantidade, vorticidade é uma quantidade física, e a gente vai poder explicá-la. Então, quando a gente tem esse perfil de escoamento que a gente estava estabelecendo, a gente pode reescrever a força, onde nós temos a força do setor barotrópico, usualmente, menos ali a variação da energia cinética. Quando a gente tem a vorticidade nula, nós temos um fluido irrotacional. E esse fluido, o fluido rotacional também costuma ser
um escoamento rotacional, e também costuma ser dito laminar, né? Então, nós temos aí, nesse caso, a equação da força dele aí, a aceleração, né? Então, e com esse perfil, nós temos aquilo que a gente chama de um escoamento estacionário, né? Onde nós não temos uma aceleração propriamente dita, nós só temos a aceleração ligada ao setor convectivo. Com isso, a gente pode definir como isso aqui é nulo, esse objeto é nulo, esse objeto aqui é nulo, a gente pode definir, para esse tipo de escoamento, a equação de Bernoulli, né? Então, quando esse tipo de essa equação é nula, a gente define que isso aqui é uma constante. Então, nós temos a equação de Bernoulli. Nesse sentido, a gente tem um regime estacionário, onde nós temos F é a pressão exercida, é a força exercida pela aceleração gravitacional, G é o potencial gravitacional, e a gente considerar que a pressão é constante, né? Por isso a integral passa, e nós ficamos com G menos P sobre ρ, o setor cinemático ali, mais menos um potencial, isso tudo é constante. Agora sim a gente vai poder falar do escoamento laminar, né? Então, isso aqui é um escoamento estacionário. Falando agora do escoamento laminar, o escoamento é potencial ou laminar, quando ele é definido da seguinte forma, de acordo com o potencial. Então, e tem essa estrutura aqui, né? Veja como ele é muito bem comportado. Como sempre, a gente segue os padrões da física de relacionar, de partir das situações mais simples e adicionar propriedades físicas que vão complicando o estudo, né? Então, o escoamento laminar, ele é o gradiente de um campo escalar. Então, eu tenho aqui um fluxo laminar ao longo de uma tubulação, né? E ele de um capilar, então ele tem esse perfil de escoamento. O escoamento laminar, ele, quando a gente aplica o divergente nesse objeto, ele pode ser um escoamento incompressível. Quando a gente faz o divergente desse gradiente, nós temos zero, né? É um escoamento incompressível. E nós temos a equação de Laplace para o escoamento laminar. O escoamento laminar também é bem simples, pois ele não contém vorticidade, dado que o rotacional do gradiente de um campo escalar é nulo. Assim, a gente tem que a força desse gradiente está totalmente vinculada à variação temporal da velocidade, se tiver aceleração, e nesse sentido a gente pode escrever a equação de Euler para esse tipo de escoamento, e isso fica de uma forma bem simples aí, né? Então, isso como eu disse, eu acabei antecipando, né, que a vorticidade é necessariamente nula. E aí eu mostro um trabalho na Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada que relaciona um outro tipo de escoamento com esse perfil, né, que é o escoamento de Poiseuille. Um fluido de Poiseuille, ele tem um perfil muito próximo desse perfil de escoamento,
Só que ele começa a ter uma outra propriedade. Nós temos aqui um escoamento poiso, que é um escoamento planar, com um escorregamento entre as lâminas, né? Então, a gente tem que ao longo... essa figurinha aqui é uma lâmina, e a velocidade de escoamento ao longo dessa lâmina, ela vai variando com essa altura, com essa distância entre os capilares, entre as paredes da tubulação, né? Então, isso aqui a gente chama de escoamento de poisil. E com esse escoamento, ao longo antes nós estávamos lidando com um escoamento que não era um escoamento de poisil, que era um escoamento onde não existia deslizamento entre as lâminas, a velocidade não variava, ela era, né, constante quando você atravessa o rio, digamos assim, né? Quando você sai de um ponto da parede do tubo para outro ponto na parede do tubo, passando por dentro do escoamento, nós não temos variação de velocidade. A partir de agora, a gente vai ter uma variação de velocidade com a distância em relação à margem desse rio. Podemos imaginar nesse sentido, né? Com isso, a gente vai ter um escorregamento nós vamos ter correntes distintas ao longo dessa travessia que a gente faz entre as duas margens desse rio. Então, ou seja, a gente tem um deslizamento, entre as camadas desse fluido, a gente tem um deslizamento em que a gente pode chamar também de cisalhamento. E o que nós temos aqui, então, é uma força de cisalhamento ao longo do escoamento do fluido, e a gente escreve essa força de cisalhamento, que é essa derivada da velocidade, ao longo da travessia do rio, né? E dessa forma a gente tem a equação de Euler para esse tipo de fluido, né? Para esse tipo de fluido que água, ou seja, a gente introduziu no fluido poácil, a gente introduz esse deslizamento entre as camadas, ou seja, o escoamento não é uniforme, é um escoamento que ele tem uma variação da velocidade de acordo com a distância entre as camadas. Então a gente tem um terceiro perfil de escoamento aqui. Esse perfil de escoamento ele é mais complicado do que os outros perfis, justamente por conta desse deslizamento que acontece entre as camadas. Ou seja, você tem correntes distintas, você tem valores distintos da corrente de acordo com o quanto você vai atravessando o rio, considerando só o rio como se fosse um objeto de duas dimensões. Bem, eu vou interromper a gravação aqui, porque a gente vai entrar já na terceira. Gravei 2 aulas numa gravação só. Eu vou interromper, porque agora eu vou entrar na equação de Navier-Stokes. Na próxima aula, eu vou entrar na equação de Navier-Stokes. Então, eu interrompo por aqui, que essa primeira gravação, e para poder chegar e eu estou encerrando com esse tipo de fluido por conta exatamente dessa força que as lâminas de escoamento, né, antes nós tínhamos uma única lâmina, agora nós teríamos camadas distintas desse fluido com velocidades distintas, como se cada uma dessas lâminas escorregasse uma sobre a outra. Então,
nós temos aqui, começamos a ter propriedades distintas. Como eu disse, eu vou complicando, introduzindo propriedades físicas, e o fluido vai ficando cada vez mais parecido com aquilo que nós temos na realidade, com o fluido mais complexo possível. E esse tipo de fluido que eu falei agora, último, ele é chamado de fluido newtoniano. Ele é bastante estudado nos cursos de hidrodinâmica, de dinâmica de fluidos, mas eu não vou aprofundar mais nisso aqui, nessa aula. Eu estou seguindo, que tudo o que eu falei até agora é clássico, né? Mas vai ter, lá pela terceira ou quarta aula, eu vou introduzir componentes quânticas. Então, isso, eu estou fazendo essa revisão clássica, compactada, para que a gente possa, nas próximas aulas, introduzir propriedades quânticas e chegar na equação de Gauss-Pitaevsky. Pois bem, eu vou encerrar a gravação aqui, essa primeira gravação aqui, e nós nos vemos em seguida.